Fala, galerinha do nono ano. Então, professora Viviane aqui, vamos comentar, né? Vamos corrigir uma parte da nossa atividade 4, tá bom? Então, era uma atividade envolvendo grandezas, né, diretamente ou inversamente proporcionais, e umas questões de equação do segundo grau, né, que nunca é demais praticar, tá bom? Então, bora lá. Na primeira questão, um muro foi construído em 5 dias por 6 operários. Quantos operários a mais seriam necessários para construir esse muro em 3 dias, trabalhando a mesma quantidade de horas por dia que os outros operários? Então, você separa as grandezas. Ó, a gente está comparando dias e operários, tá bom? Então, em 5 dias, 6 operários, né, fizeram o serviço. Aí, quantos a mais? Olha aí. Então, eu tenho o 6 mais o x, né? O a mais aí eu posso fazer logo aqui. Ou eu colocaria o x e no final perceberia que era quanto que aumentou do 6, tá bom? Mas eu preferi colocar logo 6 mais x aqui, que já está dizendo quantos operários a mais seriam necessários para construir aqui em 3 dias. Pense o seguinte, se eu aumentar a quantidade de operários, né? Pois diminuir os dias, então elas são grandezas, ó, inversamente proporcionais, tá bom? Então, uma aumentou e a outra diminuiu. Quando isso acontece, eu preciso inverter essa fração, tá? Então, eu vou trazer a parte que tem o x para cima, já que ela estava embaixo. Olha aí, inverti. O 5 sobre 3 ficou igual e eu inverti a parte que tinha a variável x, tá bom? 6 mais x sobre 6. Agora, fazemos os meios pelos extremos, ó, 5 vezes 6 e o 3 vezes 6 mais x. Esse 3 vezes 6 mais x, né, a gente vai fazer a distribuição, ó, 3 vezes 6 e 3 vezes x, tá bom? Então, dá o quê? 18 mais 3x igual a 30, 30 do 5 vezes 6, tá? Agora, tudo que tem x fica no primeiro lado, tudo que não tem vai para o segundo lado. Não estava mais 18, foi para o lado de lá menos 18, porque trocou de lado da equação. 3x é igual a 12. X é igual a 12 sobre 3. Estava multiplicando x por 3, passa dividindo. 12 sobre 3 deu 4. Letra A. Então, eu precisaria de mais 4 operários para entregar na mesma obra, o mesmo muro, em 3 dias. Beleza, pessoal? Então, é uma questão que precisa de perceber, né, como as grandezas se comportaram, se uma decresceu, a outra cresceu, isso é ser inversamente proporcional, tá bom? Variam de formas diferentes. Se as duas tivessem diminuído, aí seria diretamente proporcional, eu não precisaria inverter nada, tá bom? Segunda questão. Um agricultor, para alimentar seus 60 caprinos por um mês, gasta 40 sacos de ração. Com a seca prolongada do Piauí, ele precisou vender 14 dos seus caprinos. Aqui nessa questão não vai dar a exata, né? Talvez fosse necessário trocar esse 14 por 15, né? Eu fiz até um exemplo no presencial com o 15, que aí dava exato. Mas com o 14 a gente vai marcar a alternativa que mais está próximo, tá bom? Do valor. Quantos sacos de ração serão utilizados para alimentar o restante dos animais que sobraram, tá bom? Então, tem que perceber o seguinte, o 14 vão ser vendidos dos 60 que tinham. Então, ó, comparo aqui caprinos e a ração, os sacos de ração. Para 60 caprinos, precisa de 40 sacos. Agora, se vender 14 dos que tinham 60, fica 46, tá? Então, eu quero descobrir quantos sacos de ração precisa para os que restou, que era 46. Então, pensa o seguinte, quanto menos caprinos, menos ração eu vou precisar, não é isso? Então, aqui elas estão as duas variando para decrescer, né? Então, variam da mesma forma, diretamente proporcional, eu não preciso inverter nada, é só fazer os meios pelos extremos, tá bom? Do jeitinho que estava lá, 60 sobre 46, 40 sobre x. Então, dá 60x igual a 1840, divide o 1840 por 60, deu 30,666, tá? Aí, o mais próximo seria o 30, tá bom? Então, era uma questão de diretamente proporcional, tá bom? Você percebia de acordo com o crescimento ou decrescimento das variações. E
fazendo a equaçãozinha, isolando o x direitinho, não vai ter erro. Terceira questão. A diretora de uma escola resolveu, durante as férias de julho, pintá-la. Por esse motivo, contratou 6 pintores que trabalharam por 15 dias, trabalhando 8 horas por dia para concluir a pintura completa do prédio escolar. Quantos pintores serão necessários para fazer o mesmo serviço em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia? Então, pessoal, ó, pintores, dias e horas, tá bom? Agora aqui a diferença é que são 3 grandezas, tá? Então, 6 pintores trabalhando 15 dias em 8 horas por dia. Aí, quantos pintores, eu boto X sempre na grandeza que está sendo procurada. Trabalhando 10 dias e 6 horas por dia. Então, agora o que a gente vai perceber? Dias diminuiu, horas diminuiu, e os pintores, né? Se a gente perceber pela lógica, eu tenho o quê? Menos tempo para entregar, né? E trabalhando menos tempo. Então, com certeza, vou precisar de muito mais pintores para entregar, né, a pintura. Então, aqui é interpretação mesmo e perceber que pintores precisaria ser a mais, né, para poder entregar a mesma coisa, né, em menos tempo, tá bom? Então, eu preciso inverter, já que é inversamente proporcional. O 6 sobre x vai virar x sobre 6, tá? Olha aí. O resto ficou igual, 15 sobre 10 e 8 sobre 6. Essa parte do final, como são 3 grandezas, do outro lado da equação vai ter 1 vezes, tá? Você multiplica as outras duas frações. Aí você multiplica 15 vezes 8 e 10 vezes 6, vai dar x sobre 6 igual a 120 sobre 60, tá bom? A multiplicação aí é direta mesmo. Agora que é a inversa, né? Você pode cortar os zeros para facilitar. E como tem 6 embaixo dos dois lados, né? Pode também só dizer que o x é igual a 12, tá bom? Para evitar mais cálculos. Letra C, tá? Então, esse foi um exemplo de regra de 3 composta. Então, é simples, é da mesma forma a gente percebe como é que está sendo o crescimento ou o decrescimento das grandezas para poder inverter a fração ou não. Nesse caso aqui eu precisei inverter porque era inversamente proporcional. Quarta questão. João Miguel dividiu o número 50 em partes diretamente proporcionais a 2 e 3. Analise a alternativa que apresenta o número correspondente ao resultado da divisão. Então, pessoal, ó, sempre que tiver para dividir um número em partes proporcionais, eu preciso saber que quando é diretamente proporcional, eu vou multiplicar os valores 2 e 3 por uma variável. Se fosse inversamente, eu ia dividir x sobre 2, x sobre 3, tá? Então, nesse caso, como é diretamente proporcional, eu vou multiplicar 2x mais 3x vai ser igual ao valor que é 50. Então, 5x é igual a 50, x é igual a 10. Agora, eu só faço multiplicar. Os valores não é 2x, 2 vezes 10, 20. E 3x, 3 vezes 10, 30, tá bom? 20 e 30. Por quê? Porque, respectivamente, na ordem, o correspondente ao 2 é o 20, o correspondente ao 3 é o 30. Se fosse inversamente proporcional, aí a dar era 30 e 20, tá? Quinta questão. O desenho de um colégio foi feito na seguinte escala. Cada 4 centímetros equivale a 5 metros. A representação ficou com 10 centímetros de altura. Qual é a altura real, né, em metros do colégio? Então, você precisa fazer uma regrinha de 3 aí, ó. Desenho em centímetros, né, para o real em metro. Então, 4 centímetros estão para 5 metros, 10 centímetros vai estar para que valor em metro, né? Só fazer as duas do mesmo jeito tá aí, é diretamente proporcional. 4x é igual a 50, tá? X é igual a 50 dividido para 4, 12,5, letra B, tá bom? Então, questãozinha simples, só de regrinha de 3, tá? Diretamente proporcional. Sexta questão, na nossa última questão sobre regra de 3, depois eu vou fazer as questões com equação, tá? Então, uma empresa produtora de sal compra embalagens conforme o quadro a seguir.
A produção de sal dessa empresa segue a proporção de 1 litro de água do mar, rende 25 gramas de sal. Então, sabe-se que essa empresa processou 400 mil litros, tá? E em certo período que utilizou apenas embalagens de 5 quilos para armazenar. O total gasto pela empresa em embalagens é um valor de... então, bora lá. Eu percebo que eu tenho que fazer uma regrinha de 3 aí do sal, né? Litros de água para gramas de sal. Então, 1 litro está para 25 gramas. Quanto que vai ter em gramas? 400 mil litros, né? Fazendo a regrinha de 3 aí, diretamente proporcional, eu tenho o quê? 10 milhões, tá? 10 milhões de gramas. Então, eu vou pegar esses 10 milhões, né? Saber que tá em quilo as embalagens, então eu vou transformar logo para quilo, né? 1 quilo é 1.000 gramas, então 10 milhões de gramas vai ter o quê? 10 mil quilos, tá bom? Esses 10 mil quilos a gente vai dividir logo em 5, já que quer saber a parte de que vai dividir nas embalagens de 5 quilos, tá? Então, temos 2.000 quilos, tá bom? E ainda, né, perceber que era em 10, né? Ó, lá na tabelinha tá dizendo o valor 10 unidades, tá? Então, divido ainda por 10, eu vou ter 200 unidades, tá bom? 200 embalagens, né? E agora sim eu multiplico pelo valor de qual é o preço da embalagem de 5 quilos, né? 3,80. Então, 200 vezes 3,80, 760, tá entre 720 e 780, letra D, tá bom? Então, tinha muito detalhe essa questão, né? Era a questão mais complicadinha, pois tinha que fazer todas as regrinhas, né? As divisões necessárias, tá bom? E perceber os detalhes, né? Tinha que dividir por 5, por 10, né? Transformava grama em quilo. Então, espero que tenham entendido. A próxima aula eu vou corrigir o restante, né? Falando um pouco mais sobre as equações do segundo grau.